Amém, glória a Deus. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, 17. Mateus 4, 17. Todos acharam? Assim diz a palavra de Deus. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. Feche teus olhos. Deus amado e Deus bendito, nós te louvamos, te bendizemos, reconhecemos, ó Pai, o teu senhorio, e nós nos submetemos ao teu senhorio. E agora te pedimos, ó Pai amado, aquieta o nosso coração, aquieta a nossa alma, retira toda a ansiedade, abre os ouvidos espirituais, que o homem desapareça, que Cristo cresça e que o Senhor seja glorificado, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar algo muito importante, que é um dos princípios da fé cristã, chamado arrependimento. Nós devemos saber muitas coisas, mas tem coisas que são fundamentais, são básicos, são alicerces da vida cristã. A oração é alicerce da vida cristã. E não adianta só saber, se a gente não praticar. Um pastor, uma certa feita, ele começou a falar muito sobre oração dentro da igreja. E era o culto, oração. Passava outro culto, oração. Outro culto, oração. Outro culto, oração. Aí um irmão amado chegou: pastor, eu acho que o senhor está meio esquecido, né? Porque já faz 4 cultos seguidos, o senhor está pregando só sobre oração. O pastor olhou para o irmão: irmão, eu amo você, mas tudo que você ouviu, você pratica? O irmão ficou com vergonha e disse: não, então vou continuar pregando sobre oração. Então a Bíblia diz que a fé, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então quanto mais nós falamos e mais nós praticamos, repetimos para nós mesmos, até que chegue um ponto que nós começamos a acreditar. Então não adianta só vir no culto, no domingo, na quinta, se na segunda, na terça, na quarta, na sexta, no sábado, ou seja, nos outros dias, nós mesmos não estivermos pregando para nós mesmos, nós não colocarmos um louvor, nós não buscarmos uma palavra também que vai trazer conforto para nós. A Bíblia diz no Salmo 1 que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite. O que é meditar na palavra? É pensar sobre a palavra, é questionar a palavra, é buscar informações com aquela palavra, para ver o que aquela palavra, ela realmente se refere a mim, o que ela pede para eu mudar, pede para eu deixar, pede para eu abandonar, pede para eu fazer. Então eu preciso analisar isso, é muito sério. E essa palavra arrependimento vem do grego, que se chama metanoia, mudança de mente, mudança de vida, mudança de posicionamento, é um novo estilo de vida, é uma vida nova. Ai pastor, que palavra difícil. Essa mesma palavra metanoia, tem outras traduções também que fala metamorfo, que é uma vida nova, uma nova espécie, uma nova vida. E aí nós podemos colocar como exemplo a lagarta. Tu olha para a lagarta, o que tu vê? Um bicho nojento, asqueroso, dá nojo, a gente não quer ficar perto, porque é nojento mesmo aquele bichinho. Só que a lagarta, depois de um certo tempo, ela entra num casulo e ela fica presa, parece que está morta, e dentro daquele casulo começa a acontecer uma transformação, começa a acontecer uma mudança de elemento. Ela sai daquele elemento, daquele ser nojento, asqueroso, horrível, para um ser agora bonito, que é a borboleta.
E a borboleta, tu olha, ela é cheia de cores, cheia de vida, ela voa, dá vontade de pegar, não é assim? Mas a lagarta não. Pastor, o que você está querendo dizer? Um dia, eu, você, nós fomos uma lagarta. A gente não se via como lagarta, porque a lagarta geralmente não se vê como lagarta. Mas as pessoas em volta de nós nos vimos como uma lagarta. Mas um dia nós passamos por um processo de conversão, de genuíno arrependimento, e a palavra de Deus diz, no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 13, a segunda parte, aquele que confessa os seus pecados e os abandona, esse é o verdadeiro arrependido, é esse que tem uma mudança real na sua vida. Ou seja, ele bebia, já não bebe mais, ele fumava, já não fuma mais, ele tinha comportamentos tóxicos e as pessoas não gostavam de ficar próximo dele, e agora as pessoas começam a gostar. 1 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas se fizeram novas, tudo se fez novo. Pastor, mas só um pouquinho, eu já entreguei minha vida para Jesus, eu já estou na igreja há algum tempo, mas tem coisas que eu não consigo deixar, tem coisas que eu não consigo abandonar, tem coisas que é tão difícil para mim. Eu não deveria ter mudado por completo? O processo de mudança começa quando eu me converto. A mudança real, definitiva, vai ser quando o Senhor Jesus voltar, e eu for arrebatado nos céus, se eu estiver vivo, e se eu estiver morto, eu vou ser transformado em um piscar de olhos, com um corpo espiritual, como Jesus teve aqui nessa terra, um corpo glorificado, e aí sim, eu não vou ter mais problemas, não vou ter mais fraqueza, não vou ter mais deficiência, eu vou ser completo, assim como Deus queria que eu fosse. Então, nesse processo de conversão até a transformação completa, nós chamamos de processo de santificação, e nesse processo de santificação, sim, eu vou ainda gritar de vez em quando, eu vou julgar, eu vou criticar, eu vou mentir ainda, mas isso não pode ser uma constância na minha vida, isso tem que ser um acidente na minha vida. A palavra de Deus diz, 1 João capítulo 5, que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, e se porventura você pecar, Ele intercede ao Pai por nós. Advogado no grego é parakletos, que significa aquele que está ao lado, aquele que defende, aquele que apela pela sua causa. Romanos capítulo 8, versículo 28 em diante, diz também que nós temos um advogado aqui na terra, que nós chamamos de Espírito Santo de Deus, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, nós temos a maior banca mundial de advogado, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando nós erramos, nós podemos apelar pela sua misericórdia. No livro de Apocalipse diz que o diabo, nosso adversário, ele está sempre nos acusando. Acusando de quê? Hipocrisia, fingimento, mentira, vaidade, orgulho. Pastor, por que o senhor falou mais forte orgulho? Porque o orgulho, na verdade, é a base de todos os pecados. Se a gente for analisar bem, todos os pecados têm como base e fundamento o orgulho. Ah, pastor, então quer dizer que tem algum pecado que é o pior? Sim, o pecado do orgulho é o pior pecado que existe. Como é que se vence o orgulho? Geralmente, quando uma cobra ela pica alguém, a gente dá o antídoto. Qual é o antídoto do orgulho? Humildade. Sabe que Jesus, poucas coisas ele falou.
Ele não falou para nós ser vibrante, não falou para nós ser corajoso, não falou para nós ser ousado, determinado e assim por diante. O que ele falou para nós imitar a Ele? Sede manso e humilde de coração. Então a humildade, ela na verdade precede a honra. A humildade faz com que nós nos pareçamos com Jesus. Pastor, se a humildade me faz parecer com Jesus, não tenho nem medo, tenho medo agora de tentar inferir o que o orgulho me faz parecer. Você acertou. Quem é orgulhoso, orgulhosa, se parece com o diabo, porque ele é extremamente orgulhoso, extremamente rebelde. Ele é o pai da mentira, como diz no livro de João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Ele é o pai da mentira. Todo aquele que mente também se torna seu filho. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a única forma de combater o orgulho é através da humildade, é através da verdade, é imitando a Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque nós justificamos nossos erros, nós argumentamos para permanecer no erro, nós falamos historinhas que na verdade nem nós mesmos mais aguenta. A gente inventa coisas para permanecer no erro, enquanto que nós tínhamos que efetivamente dizer: basta, chega, não quero mais isso para mim. Mas sabe quando é que nós mudamos realmente nessas áreas e nessas estruturas bem específicas? Quando verdadeiramente nós tomamos uma posição, porque arrependimento significa mudança de mente e mudança de posição. Lá em Provérbios 28:13 diz: aquele que confessa os seus pecados e os abandona. Confessar significa arrepender, e abandonar significa posicionamento. Então arrependimento também é posicionamento. Precisamos nos posicionar. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Deus abomina o mal. Se Deus abomina o mal, abomina o pecado, nós também devemos abominar. Ou seja, tudo aquilo que é contrário a Deus, tudo aquilo que ofende a Deus, tudo aquilo que é contrário à lei de Deus, nós devemos também trabalhar para ser e ter o mesmo sentimento, a mesma emoção, o mesmo comportamento. Ou seja, eu tenho que procurar pensar como Deus pensa. Por que isso, pastor? Muito simples. Há uma lei que ela é natural e é espiritual, que é a lei da semeadura e da colheita, lei da causa e do efeito. Ou seja, eu tenho hoje aquilo que eu mereço, eu tenho hoje aquilo que eu plantei, e se eu não estou satisfeito com o que eu tenho hoje, alguma coisa eu fiz de errado. Ai, pastor, é duro, mas é uma verdade. Isso se chama autorresponsabilidade. Eu preciso me responsabilizar. Tem coisas que eu estou colhendo, que foi fruto do meu pai e da minha mãe, dos meus pais, mas tem coisas, e muitas delas são eu mesmo que fiz, por ignorância, mas não importa. Há uma lei, a lei da gravidade, por exemplo. Se você pular de 50 centímetros, você não se machuca. Mas se pular de 1 metro, já começa a dar problema. Se pular de 2 metros, aí já problema. Se pular de 5 metros, vai se quebrar toda. Ou seja, é uma lei, e nós aprendemos que não podemos ir contra essa lei. Quando nós vamos contra essa lei, nós nos machucamos. Então precisamos repensar sobre isso. Metanoia significa uma mudança racional. Eu preciso entender o que é pecado, eu preciso entender aquilo que fere a Deus, aquilo que vai prejudicar a mim mesmo, porque quando eu peco, a Bíblia diz em Isaías 59:2, os nossos pecados
fazem separação entre eu e Deus. Ou seja, quando eu peco, eu me separo de Deus, me afasto de Deus. Não é Deus que se afasta de mim, é eu que me afasto de Deus. E Deus colocou em nós um elemento chamado consciência. Todos nós temos consciência. E todos nós sabemos discernir o que é certo e o que é errado. E quando nós acertamos, nós ficamos vibrantes, nós ficamos bem, a paz no nosso coração se enche de coragem. Por quê? Nós fizemos o bem. Quando nós fizemos o mal, a gente fica para baixo, desanimado, vem a culpa. Sabe, queridos, que tem coisas que a gente pode mudar, não é tão difícil. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar assim, ó, que você está triste, você não está bem, você está desanimado. Como é que um desanimado anda? Ele não abaixa o cotovelo, ou melhor, não abaixa os ombros, não abaixa um pouquinho a coluna e não abaixa um pouquinho o rosto. Ou seja, uma pessoa desanimada, triste, anda assim. Não é assim? Quando você está assim, sabe o que acontece com o teu cérebro? Você está mandando para o teu cérebro uma mensagem: fica triste, fica desanimado, sinta-se fracassado, sinta-se o ó do brogodó. Então automaticamente a tua postura, automaticamente quando você já está assim, com os ombros caídos, com a cabeça prostrada, você está dizendo para o teu cérebro: fica triste, você é um derrotado, você é um fracassado. Agora, quando nós só ficamos um pouquinho ereto, peito para frente, barriga para trás, levanta o bumbum, respira, queixo ereto, e se você ainda ficar e fazer essa pose, que é a pose do super-homem, da Mulher Maravilha, ou seja, do triângulo, e abrir a perna também, ou se você abrir os dois braços assim, e ficar uns 2 minutos assim, sabe o que você está dizendo para o teu cérebro? Você é vencedor, você é bom, você é poderoso. Então somente uma mudança corporal já muda o meu cérebro. Agora imagina questões espirituais que são muito mais profundas. Pastor, o que isso está me querendo dizer? Que é simples. Se você está triste, fica nessa posição aqui, levanta aqui o peito, fica uns 2 minutos e começa a ter pensamentos positivos. Vê se não vai mudar na mesma hora os teus pensamentos e sentimentos. Pastor, o que é isso? Isso é neurociência, queridos. Isso é ciência do comportamento humano. É entender como é que nós funcionamos. Não precisa fazer muita coisa, só a tua postura já diz quem você é. Ai, pastor, mas eu tenho o costume de andar assim. Tu vai andar sempre desanimado. Ai, pastor, te apruma. O que é metanoia? Metanoia é uma mudança emocional. Ou seja, você entende que o pecado confronta Deus. Você entende que o pecado afronta Deus. Você entende que o pecado realmente entristece a Deus, aborrece a Deus, e você ama a Deus, e você ama as pessoas. O que vai acontecer? Você vai querer que aquilo que você falou, aquilo que você fez, não tivesse acontecido. Você vai chorar amargamente por aquilo. Ou seja, tem que ter emoção, não é só palavra dita, porque existe a comunicação verbal e existe a comunicação não verbal, o corpo fala. Às vezes você está conversando com alguém, e essa pessoa está dizendo sim com a boca, mas as expressões, o corpo está dizendo não. Quem é que fala mais alto? As palavras ou o corpo? O corpo.
Às vezes a pessoa está mentindo para ti, dizendo sim, 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 sim. Com a cabeça está dizendo não. Eu estou feliz, mas está com a boca virada com a meia lua para baixo. O corpo fala. Então, queridos, metanoia é uma mudança emocional. Você tem que sentir realmente que aquilo afrontou a Deus, aquilo mexeu contigo. Metanoia também é uma mudança espiritual. Eu vou ler outra passagem que está no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 1, versículo 3. Malaquias 1:3, é o último livro do Velho Testamento. Malaquias 1:3 diz assim: minto, não é Malaquias, é Zacarias 1:3. Portanto, disse-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. O que esse texto está dizendo aqui? Ele está falando com o povo que tinha voltado de Babilônia, o povo que agora estava livre, mas eles estavam no mesmo caminho e fazendo as mesmas coisas que os seus pais, seus avós, seus antepassados. E por causa dos pecados deles, eles foram levados cativos para a Babilônia. Pastor, o que você está falando? Pecado tem consequência. Davi, quando pecou e adulterou, teve uma consequência: a espada, a morte, o incesto. Os problemas dentro de sua casa se multiplicaram, tanto que um filho seu acabou tendo relações com a sua irmã, o outro irmão matou o irmão, e a morte nunca deixou e abandonou essa família. Então, queridos, tudo que nós fizemos, tudo tem consequência, tanto para o bem quanto para o mal. Eu lembro, um tempo atrás eu estudei e eu vi assim, duas famílias americanas, e eles fizeram uma análise dessas famílias, 200 e poucos anos, quantas gerações de uma família, e essa família primeira, tiveram 6 presidentes, tiveram 10 senadores, 30 e poucos deputados, e aí começou a falar, todas as pessoas, quando pensam para aquela nação, daquela família, tiveram homens e mulheres que trabalharam e fizeram muito pela nação, e que a nação reconhecia o valor daquela família. Mas por outro lado, eles pegaram outra família, de pessoas marginalizadas, de pessoas que não tinham princípios, não tinham valores, e que pecavam exageradamente, e os descendentes foram ladrões, prostitutas, corruptos, marginais. A palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 20, que a bênção, a maldição acompanha até a 3ª e 4ª geração, e a bênção até 1000 gerações. Ou seja, quando nós estamos dentro da bênção de Deus, tudo que nós fizemos, nós não fazemos somente para nós, mas é alcançado também nossos filhos, nossos descendentes. Então, quando você diz não ao pecado, você está dizendo sim para a bênção, para você e para a tua família. Quando você diz não à tentação, você está dizendo sim para Deus e sim para a bênção do Senhor. Você está entendendo, queridos? Vale a pena a gente fazer o que é certo, porque se a gente vive no pecado, a gente acaba trazendo maldição para nós e para nossa família. Muito bem. O arrependimento ele é necessário, e o arrependimento também gera consequências.
A primeira consequência do arrependimento é uma mudança real de vida. Lembra quando você, antes de você conhecer Jesus, como é que você era? Quem eram teus amigos? Quais eram os teus comportamentos? Quais eram as tuas atitudes? Quais eram as consequências que você tinha? Eu lembro. Eu vou ser bem sincero. Se eu tivesse naquele mesmo mundo, se eu tivesse naquela mesma vida, provavelmente eu não estaria nem vivo. Ou se eu estivesse vivo, provavelmente estaria numa cadeia. Eu sei quem eu sou. Em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. Mas nós não somos fáceis. Nós não somos bons. Pelo contrário, nós somos maus. Assim, dentro de nós temos dois cachorros. Um cachorro branco e um cachorro preto. E os dois brigam constantemente dentro de nós. E um deles, ele é o cachorro que vence aquela luta. Pastor, qual é o cachorro que vence a luta? É aquele que está bem alimentado. É aquele que você alimenta constantemente, diariamente. Ou seja, o branco, ele é alimentado com o quê? Com paz, com amor, com bondade, com alegria, com oração, com jejum, com presença de Deus, com adoração, ou seja, tudo aquilo que é bom. Esse cachorro é alimentado. E o mal, o preto, com que ele é alimentado? Com fofoca, com crítica, com murmuração, com inveja, com ciúme. Ou seja, tudo aquilo que é obra da carne. O preto, o cachorro preto, ele já está dentro de nós, porque é a obra da carne. Mas o branco, ele precisa ser conquistado. O branco, ele só vem morar dentro de nós, na verdade, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, e aí ele vem morar, e a partir dali, nós temos por obrigação a cuidá-lo. Sabe o que acontece com muitos cachorros brancos dentro de muitas pessoas? Alguns já morreram, desnutridos. Alguns estão muito fracos, não conseguem nem lutar mais. Estão doentes. O cachorro branco, ele só realmente vai vencer o cachorro preto, que já é da nossa natureza, que já está dentro de nós, se ele for diariamente alimentado. Você realmente medita na palavra? Você reflete em tudo que é falado? Você pesquisa no YouTube? Vai de novo, por exemplo, nas pregações que a gente faz aqui, coloca de novo para ver se você aprende mais um pouco, porque a repetição é a mãe do ensino. Nós aprendemos muito pela repetição. Como assim, pastor? Muito fácil. Começa todo dia a dizer que você é fracassado. Começa todo dia a dizer que você não presta. Começa todo dia que você é infeliz. Começa todo dia a pensar só coisa ruim. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar estressado, desanimado. Você vai ficar angustiado, depressivo. E se alguma coisa não for feita, capaz de você matar alguém ou se suicidar. Agora vamos para o outro lado. Todos os dias, antes de dormir, e quando você acorda, começa a profetizar: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou herdeiro de todas as coisas, Deus é meu Pai, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, começa a profetizar aquilo que o Senhor já falou, porque é verdade. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele diz, está dito. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a acreditar. Isso vai se tornar real na tua vida. Isso vai fazer com que você vá para frente, que você enfrente os problemas que você tem. Ai, pastor, eu vou ter que ir lá agora fazer uma entrevista de emprego. Muito bem. Como é que você vai fazer essa entrevista de emprego? Ficando com os ombros caídos?
pensando que não é para ti? Eu estou muito novo, eu estou muito velho, não importa. Não, é para mim. Se for da vontade de Deus, vai ser para mim. Essa vaga é minha e acabou. Muda a postura. Barriga para dentro, peito para fora, queixo erguido, ombro erguido. Faz a pose do super-homem, faz a pose da Mulher Maravilha. Fica alguns minutos e fica mentalizando e verbalizando e profetizando coisas boas. Pastor, mas o que isso vai acontecer? É científico o que eu vou falar. Quando você está nessa posição, sabe o que acontece dentro de você? O nível de testosterona aumenta muito. Tá, pastor, mas eu não entendi. Para mim isso é grego ainda. Testosterona é o hormônio que te dá coragem. Testosterona é o hormônio que te dá força. Testosterona tira a tua ansiedade, tira o teu medo. Só o fato de você ficar nessa posição e ficar numa posição erguida já muda tudo. Sabe o que acontece quando você vai fazer uma entrevista? Primeira coisa que a pessoa que vai entrevistar, ela vai olhar, vai ser a tua posição, tua postura. Como você entrou, como você sentou, como é que estão as tuas mãos, como é que está o teu pé. Tudo é avaliado. Tudo é avaliado. Como você fala. Se você fala com veemência ou não, ou você tem dúvidas. O corpo fala, queridos. Começa a mudar a tua postura, começa a mudar os teus pensamentos e os teus sentimentos, e você vai ver a mudança na tua vida. Então a primeira mudança é a mudança de vida, que gera mudança de vida, o arrependimento. Em Isaías capítulo 6 fala que Isaías estava diante do trono de Deus, depois da morte do rei, que era primo de Isaías. Isaías estava diante do Todo-Poderoso, e agora ele vê o Senhor sentado num grande trono branco, e junto dele arcanjos, querubins, serafins diante dele. E ele vê tudo isso e diz: eu vou morrer, eu sou pecador. E aí vem um serafim com uma brasa tirada do altar e coloca a brasa na boca de Isaías. E o serafim diz: a tua culpa foi retirada, os teus pecados foram perdoados. E ele continua ainda naquele cenário celestial, e lá, depois que a brasa tirada do altar foi colocada na boca, depois que seus pecados foram perdoados, Isaías ouve a Deus, e Deus fala: quem irá por nós? Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, eu vou. Ou seja, houve uma mudança do comportamento, houve uma mudança na posição de Isaías, porque até então ele não ouvia Deus. Ele via Deus, mas não ouvia, porque os seus pecados estavam atrapalhando um relacionamento mais profundo e mais íntimo com Deus. O arrependimento gera mudança de vida. Pastor, me dá outro exemplo, te dou. Pedro e Judas. Pedro falou para Jesus: olha, Jesus, tu pode dizer que tu vai ser preso, tu pode dizer que vai morrer hoje, mas eu vou preso contigo, eu morro contigo. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, hoje mesmo, nessa mesma noite, tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro disse: não, capaz, não vai acontecer. E naquela mesma noite, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Depois que ele negou e o galo cantou, Jesus, amarrado, preso, passou próximo de Pedro. E a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro, e Pedro chorou amargamente,
Pastor, por que Pedro chorou? Será que os olhos de Jesus foram os olhos de julgamento? De crítica? Não! Os olhos de Jesus são os olhos cheios de amor, uns olhos cheios de misericórdia. E na verdade esse olhar de Jesus cheio de amor é que fez com que Pedro ele se arrependesse. Depois, passando mais um tempo, depois de Jesus, ele ressuscitou, ele pegou a mesma situação, uma fogueira, e estavam os discípulos agora lá junto com o mestre, e ele agora pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: te amo. Passa mais um tempo, Jesus diz novamente para Pedro: Pedro, realmente tu me amas mais do que esses? E Pedro disse: é claro, Senhor, que eu te amo. Mas Pedro ficou agora triste, aborrecido, porque Jesus tinha perguntado pela segunda vez. Passa mais um tempo e Jesus diz: Pedro, tu me amas mais do que esses todos? E Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Quando a gente vai para o grego, a gente entende melhor, porque no português é só ama. No grego, o correto é: Pedro, tu agapau. E Pedro responde: mestre, eu filéu. Ou seja, Jesus estava perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas com um amor incondicional, um amor divino, um amor supremo? E Pedro disse: eu te amo como um melhor amigo. Por 2 vezes Pedro falou isso. Na terceira vez que caiu a ficha de Pedro, e ele falou: agapau, eu te amo mais do que tudo. Nesse momento Pedro foi restaurado. Nesse momento houve um arrependimento genuíno, porque a partir de então Pedro se tornou um líder da igreja. Lá em Atos capítulo 3 fala que ele começou a pregar, e ele pregava com tanta veemência, porque estava cheio do Espírito Santo, que as pessoas, uma grande multidão de pessoas, disseram: e agora, o que eu tenho que fazer? Pedro, olhando firmemente para eles, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, diz: arrependam-se. O ministério de arrependimento não começou com Jesus, não começou com os discípulos, muito menos até com João Batista. O ministério de arrependimento, a pregação da palavra de arrependimento, começou com os profetas no Antigo Testamento. Todos os profetas falaram para o povo se arrependerem, porque a linguagem profética é de arrependimento, é de confrontação com o pecado. Pastor, por que isso? Eu preferia uma palavra que se eu falasse: você é mais do que vencedor, você vai vencer, você vai ser abençoado, amém. Também tem essa palavra. Mas o que adianta você colocar óleo, água, vinho num recipiente sujo? Você vai contaminar o líquido. Pastor, não entendi, vou repetir. Presta atenção no que estou falando. Você colocaria óleo, vinho, água num recipiente cheio de terra? Sujo? Sim ou não? É claro que não. O que você vai fazer com o recipiente? Você vai lavar, você vai limpar, você vai purificar. Isso é arrependimento. Eu sou purificado porque primeiro eu reconheci que eu sou pecador. Eu reconheci os meus pecados, as minhas falhas, para depois poder me encher da presença de Deus. Eu reconheci que eu sou orgulhoso, sou vaidoso. Eu reconheci que eu sou gritão. Eu reconheci que eu sou raivoso. Eu reconheci os meus pecados. E quando nós reconhecemos e confessamos e abandonamos, aí sim nós podemos dizer que nessa área específica eu sou curado, eu sou liberto. Mas para isso, queridos, eu preciso realmente me revoltar.
eu preciso tomar uma atitude. Não basta apenas saber racionalmente o que eu tenho que fazer. Não basta apenas sentir. Tem que saber, tem que sentir e tem que agir. A consequência do arrependimento anula decreto de Deus. Na certa feita, um profeta chegou para o rei Ezequias e disse: Ezequias, prepara a tua casa, que certamente tu morrerás. O rei Ezequias ficou agora sem chão com aquela palavra. Imagina, chega alguém na tua casa e tu vai morrer, José. Já pensou? Prepara a tua casa. É duro, né? Deixar a família, deixar filhos, deixar o marido, deixar a esposa, deixar tudo para trás. Pastor, a morte é a coisa mais certa que nós temos, com certeza. A grande questão não é morrer. A grande questão é: você está preparado? Se hoje o Senhor viesse te buscar, para onde você iria realmente? Não minta para você mesmo. Para onde você iria? Com quem você estaria? Nós precisamos ter a certeza de salvação. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras evidenciam a nossa salvação. Quando somos salvos, automaticamente e naturalmente fazemos coisas boas. Um outro exemplo é o caso de Jonas. Deus falou para Jonas: Jonas, tem uma cidade que é uma cidade adversária, inimiga, e essa cidade, ela precisa que você, Jonas, vai falar para eles se arrependerem, porque se eles não se arrependerem, eu vou destruir essa cidade. Qual cidade, pastor? Deus. É uma cidade de Judá? É uma cidade de Israel? Não, é a cidade de Nínive, capital da Síria, tua inimiga. É aquele povo que quando vai e conquista outro povo, ele estupra as mulheres, ele retira bebês vivos do ventre das mulheres, ele faz todo tipo de crueldade. Jonas disse: eu não quero, Deus, eu não vou, manda outro. Não, é tu, Jonas, é tu. Deus mandou Jonas ir para Nínive, para o norte. Jonas foi até o porto e foi para o sul, para Tarsis. Ou seja, Jonas estava fugindo de Deus, fugindo da obrigação que ele tinha de levar a palavra de arrependimento para aquele povo. No meio do caminho, Deus envia um vento, Deus envia ondas, e uma grande tempestade assolou agora aquele navio, e aquele navio estava agora a pique e ia afundar, e todo mundo começava a orar e rezar, e fazer sacrifícios e altares para os seus deuses, mas nada mudava a situação. Jonas estava no convés lá embaixo do navio, dormindo profundamente, e todo mundo desesperado, porque já estavam para afundar, e viram Jonas lá embaixo, quando estavam tirando a carga do navio, e agora eles pegam Jonas e levam até o capitão, e o capitão diz: quem és tu? Da onde tu vem? Para onde tu vai? Quem é o teu Deus? E ele disse: meu nome é Jonas, eu sou profeta do Altíssimo, Deus, Criador dos céus e da terra. Eu venho de Jerusalém, eu estou indo para Tarsis, mas a culpa dessa tempestade é minha. Como assim? Eu estou fugindo de uma ordem de Deus, porque Deus mandou eu ir para Nínive, eu estou indo para Tarsis, para outro local bem diferente.
Aí Jonas falou para eles: vocês pegam e me atiram no mar, que a tempestade vai cessar, a tempestade vai acalmar, vai parar imediatamente. O que aconteceu? Lançaram Jonas no mar, a tempestade parou, e um grande peixe veio e abocanhou Jonas. E Jonas esteve agora 3 dias e 3 noites no ventre desse grande peixe. E lá ele orou e disse: eu estou na profundeza do inferno, e agora, Senhor, eu me arrependo do que eu fiz. Por favor, salva a minha vida. Eu vou fazer aquilo que o Senhor mandou. Quando ele orou e decidiu, o peixe deixou ele na praia, próximo a Nínive, e lá ele foi. Interessante que todo mundo, quando prega, ele quer ver arrependimento, quer ver conversão, quer ver salvação. E Jonas foi o único que pregou, e pregou tão bem, que toda a cidade, do mais velho ao mais novo, do mais rico ao mais pobre, do mais nobre ao menos nobre, inclusive o rei, todos se converteram. O rei estipulou um jejum de 3 dias, que ninguém poderia comer nada durante 3 dias, nem animais, nem crianças poderiam comer nada. E Deus olhou e viu sinceridade nesse ato desse povo, e Deus se arrependeu, e Deus poupou aquela cidade grande de 120.000 pessoas, e não a destruiu. Jonas agora estava num alto monte, olhando para a cidade, esperando que de repente viesse bola de fogo e que a cidade fosse destruída, e nada. Deus fez nascer uma relva durante o dia, porque era calor. Essa relva cresceu rápido e fez sombra para Jonas, e Jonas estava alegre porque agora tinha uma sombra. E Deus mandou uns vermes na raiz dessa relva, e essa relva morreu, murchou e morreu. E Jonas disse: mas Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus perguntou: Jonas, tu plantou essa relva? Não. Tu cultivou ela? Não. Tu agou ela? Não. Tu podou ela? Não. Então por que tu fica agora preocupado com uma relva que eu fiz nascer e fiz morrer, mas você não teve misericórdia de 120.000 pessoas que iriam para o inferno? E aí Jonas diz: eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, por isso que eu não queria vir. Estão entendendo, queridos? Deus mudou um decreto, porque era um decreto de morte, e transformou em vida. Por último, Deus dá uma nova oportunidade. O arrependimento sincero faz com que a pessoa tenha uma nova oportunidade. Davi pecou quando ele adulterou com Betseba, esposa de um dos seus oficiais. E ele trouxe essa mulher depois que ele matou e mandou para a frente da batalha o seu esposo, e mandou para um lugar onde a guerra estava aguerrida e certamente ele morreria, e morreu. Então ele ficou com a mulher desse oficial, e agora o bebê já tinha nascido. Agora as coisas aparentemente estavam tudo bem. Chega o profeta Natã e chega para ele e conta uma historinha: Davi, tem um homem rico, muito rico, fazendeiro, tem muito gado, muita ovelha, aqui em Jerusalém. E na frente desse homem rico, um homem muito pobre, mas muito pobre, que tem apenas uma ovelha. E chegou um visitante para esse homem rico, e esse homem rico veio pegar o seu gado, a sua ovelha, pegou a ovelha do seu vizinho, que tinha apenas uma. Davi ficou irritado, Davi ficou nervoso, porque ele era justo. Davi disse: eu vou matar esse homem, eu vou julgar e vou matar, e vai ter que restituir 4 vezes mais ainda. Aí Natã olha para Davi e disse: tu és esse homem.
Na mesma hora, Davi disse: eu pequei contra Deus. Ele se arrependeu dos seus pecados. Natan disse: Davi, você não vai morrer, mas a espada nunca mais fugirá da tua casa. Você trouxe uma maldição para a tua casa, mas Deus está te dando uma nova oportunidade. Para encerrar aqui, Deus quer contar uma historinha bem rápida, para você compreender sobre a questão do arrependimento e da oportunidade também. Havia um homem velho, muito rico, muito sábio, e esse homem tinha apenas um filho, mas esse filho ele era louco, esse filho era rebelde, esse filho não ouvia a voz do pai, e o pai juntou muito dinheiro, muitas posses, tinha uma fazenda linda, bem grande, e o pai falava para o filho: meu filho, você tem que ter mais juízo, você tem que ter mais sabedoria, você tem que andar com pessoas melhores. Esses teus amigos não são amigos, são só interesseiros. E nada do filho ouvir e dar conta para o pai. Um dia o pai estava muito doente e disse: meu filho, eu vou morrer, e eu estou escrevendo agora um testamento para você. Eu vou te pedir apenas uma coisa: se porventura acontecer que depois da minha morte, já que você é meu herdeiro, você vai ficar rico, muitos amigos e amigas vão chegar até você, na verdade eles vão estar querendo apenas se aproveitar do teu dinheiro e pegar os recursos, eles vão tirar dinheiro de você e você vai empobrecer. Depois que você ficar pobre, sem nada, sem amigos, você vai me prometer que você vai até aquele galpão lá nos fundos, e nesse galpão tem uma forca, você vai se enforcar nessa forca. O filho diz: pai, capaz, isso nunca vai acontecer, jamais vai acontecer, o que é isso? O pai morreu, ele ficou rico, começou a fazer festa, começou a esbanjar dinheiro, e era festado, emprestava dinheiro, e as pessoas se prevaleciam, porque ele tinha muita grana, e aquilo que o pai falou aconteceu, ele empobreceu e ficou só, agora sozinho, endividado, desanimado. Ele olha o papel que o pai mandou ele assinar, e disse: eu não fiz a vontade do meu pai enquanto ele era vivo, vou fazer a vontade dele agora, depois de morto. Eu vou lá no celeiro e vou me enforcar. Enquanto ele estava dando passos até o celeiro lá, ele pensava: se eu tivesse uma segunda chance, se eu tivesse uma nova oportunidade. E ele chegou lá e subiu na cadeira e colocou a corda no pescoço e saltou da cadeira e sentiu a corda pressionar o pescoço dele por um momento. E quando ele achou que ele ia morrer, a corda arrebentou o pau que suspendia a corda. Esse pau era oco, e ele caiu no chão, e quando ele caiu no chão, caiu junto dele rubis, pérolas, diamantes, muitas joias preciosas, e junto com todo esse tesouro, uma cartinha do pai, dizendo: meu filho amado, aí está a tua segunda chance, a tua nova oportunidade, aproveita. Amém? Deus faz conosco a mesma coisa que esse pai. Você está vivo? Você respira? Você tem saúde? Tem 2 pés, 2 pernas, 2 braços, 2 ouvidos, 2 olhos, um nariz, uma boca? Deus está te dando uma nova oportunidade para acertar dessa vez. Deus está te dando uma nova oportunidade de fazer as coisas diferentes nessa vez. Deus está te dando uma nova chance. Aproveita e agarra.
Ai, pastor, mas eu errei muito no passado. Quem não errou? Eu fiz muita bobagem, muita besteira. Quem não fez? Ai, pastor, eu fui muito fracassado. Foi. Não é mais. Você não pode se olhar como os outros se olham. Você não pode se olhar como você se olha de vez em quando. Pastor, então como eu tenho que me olhar? Simples. Você vai se olhar como Deus te vê. Como vencedor. Como filho, uma filha, um herdeiro de Deus. Se posicione assim. Fique em pé. Fique em pé nesse momento. E ai de você se ficar encurvado. Ai de você se não botar a barriga para dentro, o peito para fora. Ai de você se não botar o queixo para cima. Essa é a postura do vencedor. E vamos mais longe ainda agora. Abre as pernas. Coloca as duas mãos, uma aqui, ó. Postura de super-homem, postura de mulher maravilha. Sério, pastor, isso é brincadeira? Não é brincadeira. Não é brincadeira. E agora você vai ouvir tudo o que Deus fala para você. Você é meu filho amado. Você é minha filha amada. Você é herdeiro de todas as coisas. Você é joia da criação. Você é menina dos olhos do Senhor. Você é meu. Eu te comprei. Eu te resgatei. Você é meu. Tome postura. Você é mais do que vencedor. Não permita e não ouça essa voz mentirosa dizendo que você é um perdedor, que você é um fracassado. Não! Vai dizer, é mentira, em nome de Jesus. Não sei você, mas a minha testosterona está alta aqui. Entende? É isso que Deus quer para você. É isso, é esse comportamento, essa atitude que Deus quer para você. Quer que você reaja. Saia da conformidade, saia da mediocridade, saia da mesmice. Tome postura. Amém? Você recebe? Então aplauda o Senhor porque Ele merece. Aleluia. Glória a Deus. Amém.